Jornalistas adoram gente que topa. Boa noite, pessoal que tá entrando. Tem muita gente de carinhas novas, eu acho que estão vindo do seu Instagram. Um monte de gente. E aí, animada para contar o nosso segredinho, amiga? Amiga, um pouquinho de vergonha. Amiga, nós não podemos ter vergonha, nós vamos ressignificar isso. Mas assim, eu tenho certeza que aconteceu com muita gente aqui, então. Uhum, com certeza. Amiga, quantos anos de amizade você lembra, mais ou menos? Eu acho que foi 2013. Tem muito Caraca, tempo já, né? Eu sou de humanas, eu não vou saber fazer essa conta. 7 anos. 7 anos. 7 anos já. E assim, foi muito bonito, né, a nossa trajetória. Muito inesperado, inclusive, né? Porque Sim, eu tava ensaiando, porque a gente ensaia também, né? Aí eu tava refletindo assim, meu Deus do céu, como a gente é massa, sabe? Como a cabeça é aberta, né? Que bom que a gente tá em outra geração, a gente tá vivendo uma coisa nova. Mas vamos já encaminhar, porque o Instagram buga, né? Depois de 45 minutos ele tem dá uma travadinha, então vamos começar e o pessoal vai acompanhando a nossa live de hoje, tá bom? Bem-vindos ao projeto Ressignificar. Esse é um projeto do meu coração que eu vou compartilhar com várias pessoas momentos em que a gente precisa se preocupar com a saúde mental. E um deles é a rivalidade feminina, né, Carol? E também a transição capilar, que são momentos que eu e ela passamos juntas e fomos uma ajudando a outra a galgar. E hoje a gente vai debater esse assunto um pouquinho mais com mais leveza, né, Carol? Porque a gente não vai brigar, né? graças a Deus. Não, chega. A gente chega disso, a gente não vai. Como é que fala? A gente não vai ficar repetindo Reproduzir. coisas erradas, né? Reproduzir machismo aqui, não. Fala um pouquinho pra mim, Carol, quem é você? Quem é Carol Alves? Ai, meu Deus, tá. Eu tô cursando arquitetura. Sou de Brasília, atualmente moro em Palmas, mas já morei em Arraias Uhum, também, que foi onde a gente se conheceu. E uhum. antes de cursar arquitetura, eu cursei pedagogia por um semestre, mas não me identifiquei. Na arquitetura eu me encontrei e era para me formar agora no final do ano, mas não Uhum. deu. E nós sabemos. Tô no mesmo, tô no mesmo espaço, assim, o cara pendurado por uma matéria e só isso, né? Já era para me ter formado em abril agora, mas não deu certo e não sei quando vou formar e vai dar certo, né? Um momento vai dar certo, eu sou assim. Ah, né? Pelo amor de Deus, que dê certo em algum momento, para não surtar nessa pandemia. Mas vamos ao que interessa, né? Ao assunto polêmico. Carol, nós temos uma história de superação em comum, uma história com uma pessoa aí, né? Uma pessoa em comum, vamos colocar assim. Amiga, E você foi tendo essa pessoa em comum entrar. Não, inclusive, se essa pessoa em comum entrasse, seria muito, muito assim, meu Deus, o que que essa pessoa está fazendo aqui? Quem é essa pessoa na fila do pão hoje, na nossa história, né? Pode ir, Carol, porque eu realmente falei para minha amiga que mora comigo isso. Mas foi um processo, assim, de amadurecimento para mim e para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história aí. Pra eu contar, tá? Só conte história, não conte nomes, pra gente não ficar processando. Tem nome. Enfim. Ai, pronto, conversa. Tá. Acho que é 2012, 2013. Eu me relacionava com uma pessoa. E a gente tinha uma coisa assim meio indefinida. Eu não sabia se era um lance sério ou se era, sei lá, passando Uhum. tempo. E nisso eu observava as redes sociais dele, lógico, né? Tipo, o movimento e Quem tal. nunca stalkeou o boy? Quem Sim. nunca? E Ou a nessas mina. stalkeadas, aí eu comecei a observar comentários, assim, uma interação, uma Uhum. foto com a Uhum. Natália. E Comigo? aí, como eu não tinha coragem de confrontar ele, porque a gente não tinha nada Uhum. certo, eu Uhum. comecei a não gostar da Natália, porque, né, a pessoa que tá aqui entrando no relacionamento, eu não vou aceitar. Então era esse o pensamento que eu tinha.
Sim, Até será que que era passou o isso? tempo. Pois é, né? Pois é. É engraçado como a gente tira conclusões assim antes de saber o que tá Uhum. acontecendo. Sim, Mas mas aí, isso é machismo, né? A gente é criada dentro de uma sociedade em que faz o tempo todo, em que nos inclina a culpar outras mulheres por causa de atitudes masculinas que não são interessantes de se ter, né? Porque causam, repercutem dentro da gente de uma forma extremamente equivocada e a gente ainda é culpada por isso, né? Eu não te culpo, que eu também tenho a minha versão dos fatos, né? Me relacionei com essa pessoa durante 4 anos e essa pessoa teve 200 mil relacionamentos nesse relacionamento e ele chegou a amiga, um eu não ponto sabia de que foi 4 anos. Tô aqui. 4 anos, sério, 4 anos de relacionamento. Ele chegou a me pedir em casamento e não, essa pessoa foi a pessoa assim que me eu não hoje eu ressignifiquei tudo isso dentro de mim, sabe? Porque chegou um ponto em que eu tive que optar por mim mesma. E todo o sofrimento que veio desse relacionamento, eu transformei na Natália que eu sou hoje. O Cerquilhas nasceu por causa desse relacionamento. O meu blog Giz da Alma nasceu por causa desse Eu relacionamento. tô muito Porque chocada. assim, sim, eu saí de todos esse relacionamento, eu saí dessas relações, né? Porque chegou um ponto, inclusive as mulheres que se relacionaram com essa pessoa, eu peço também, assim como eu pedi para Carol, né, Carol, que nós chegamos a um ponto em que nós sentamos e conversamos e nos realinhamos, né? E falamos assim, não, vamos construir uma relação. E eu tenho muito orgulho da nossa relação, eu sei que você também tem, né? Nós tivemos esse embatimento e que bom que a gente sentou, conversou e falou assim, cara, que mulher foda. E você, eu até chorei no momento que você me mandou aquele texto, né, Sério. do nosso momento. Sim, foi muito, muito assim, importante para mim, sabe? Que bom que essa pessoa não entulhou os meus sonhos, não entulhou quem eu sou, não entulhou quem você é, porque Não você atrapalhou nossa hoje amizade, né? Desistir. não atrapalhou a nossa amizade, não atrapalhou. Não estamos falando da música de Marília Mendonça, viu, gente? Não estamos. Mas, assim, é uma pessoa que espero que ele tenha mudado, né? Porque enganar mulheres não é uma coisa legal. Isso traz marcas para a vida toda, para a saúde mental das mulheres, inclusive. Mas eu ouvia dessa pessoa certas frases que até hoje eu tenho que ressignificar dentro de mim, sabe? Então, rapazes héteros, né? Por favor, não sejam cafajestes com a gente, porque é difícil de lidar com isso depois. Mas que bom, Carol, que nós duas tivemos essa coragem de sentar. Eu até cheguei a um tempo em que eu falei mal da Carol para essa pessoa, né, em comum, essa pessoa em comum, e ele ficou pé da vida comigo. Acho que foi algo assim, sabe fulano de tal, aquele dizer assim, vi aquela menininha lá que você se envolvia e tal, com outra pessoa, sabe? Lembra que eu te falei isso, né? Aí ele ficou com raiva porque você talvez tinha se envolvido com essa pessoa. E assim, eram umas coisas assim que hoje, com a cabeça que eu tenho, totalmente ressignificou, total. Assim, eu não tenho nem. Eu te pedi perdão por essa fala minha, né? Quando a gente conversou, eu falei mal de você, eu realmente não te conhecia, eu não sabia quem era você, mas por ciúmes, por querer continuar sendo a mulher escolhida, né? A gente se coloca numas A gente situações em jura que que vai ser não. diferente, né? Não, a gente vai ser a escolhida. E eu não fui a escolhida, eu fui a constrangida em várias circunstâncias nesses 4 anos de relacionamento. Mas assim, como você não sabe, a maioria também não vai saber. Porque na minha cabeça, ele me assumia. Mas na sociedade, a Rayana, principalmente, né? Depois que a gente terminou, as pessoas foram falando que eu vi fulano com fulano de tal. E assim, só aparece esse tipo de informação depois que você está solteira, depois que você termina. Enquanto Sim. você, por É favor, metam incrível, uma é colher nos incrível. relacionamentos dos outros. Por favor, metam a colher, façam fofoca mesmo, né, nessa circunstância. Isso também é violência, viu, gente? Mas a entrevistada é a Carol, eu falei só a minha versão dos fatos. Que bom que a gente ressignificou, né, Carol? Sim, ótimo. Inclusive, depois disso, eu acho que eu mudei muitas atitudes minhas, assim, pro resto da vida, sabe? Quando eu vejo alguma coisa parecida acontecendo, eu já penso, Uhum. tem sempre Não dois é lados. por aqui. É, não é? Eu,
Eu, eu realmente, eu nunca mais vivi nada parecido com isso. E nossa, eu agradeço a todo. Eu falo mesmo. O feminismo me salvou, porque olha, o caminho. Ele chegou ao ponto. Se o relacionamento era tão tóxico que ele mandava no meu cabelo, ele mandava na forma de eu me vestir. E eu coloco isso nos dois livros, né? No Cerquilhas e no Mulher Ser, que é a história de mulheres que superaram situações de violência doméstica. Era uma situação de violência psicológica e moral tão grande que hoje eu consigo enxergar, né? Porque eu estudei isso, né? Quais são os 5 tipos de violência doméstica, e ainda além do machismo, e além das histórias, né? Que as camadas sociais que a gente está inserida, que nós, mulheres, estamos inseridas, que eu ficava assim, cara, eu sou tudo isso aqui. Teve uma vez que eu cheguei em casa, que eu fiz aquela novela mexicana e arrastei assim, chorando, chorando, me vendo naquela situação, porque é cruel. Esse universo é muito cruel, Carol. Tem um monte de gente falando com você nos comentários, tô achando bem bonitinho. Mas mudando assim de assunto um pouquinho, Carolzinha. Que bom que a gente teve esse momento de evoluir juntas, né? Eu amo eu tenho certeza que você me ama. A gente se bate palminhas assim uma para outra. Espero que a gente continue vivendo essa nova fase, que a gente não tenha mais rivalidade feminina e que a gente ensine as outras meninas que isso não é certo, né? Com certeza. E como que tá a fase da transição de capilar? Qual foi o novo norteada, Carol, para isso? Conta um pouquinho pra gente o quanto isso afetou a sua saúde mental. Sim. Tá, tem muito tempo que eu tento fazer essa transição capilar, só que eu sempre tentava sozinha. Então eu pensava assim, eu não vou contar pra ninguém, porque se eu fracassar, ninguém sabe. Só que isso era justamente o problema. Era por causa disso que eu não conseguia, porque como ninguém tava sabendo, eu não ligava muito. E aí quando eu comecei a contar pros amigos, pedir incentivo e tal, foi acontecendo, sabe? E chega um momento da transição que a nossa autoestima, assim, tá um lixo, acaba com a gente. E a gente não quer sair porque o cabelo tá, assim, metade cacheado, metade liso. A gente não tem ânimo pra se arrumar. Enfim, acontece muita coisa que acaba com a nossa saúde mental. E aí eu comecei a driblar isso, sabe? Fui encontrando outros caminhos, encontrando outras formas de passar pela transição. Fui buscando outras maneiras de me sentir bonita, de me sentir menos desarrumada. E, inclusive, as tranças, acho que foi o que mais me ajudou a fazer essa transição. Porque, assim, cada vez que eu colocava trança, eu ficava 2, 3 meses. Então, ajudou bastante a passar o tempo. Só que agora eu tô em outro momento, né? Eu tô redescobrindo meu cabelo. Eu tô, tipo assim, um dia dá certo, um dia não dá certo, um creme dá certo, uma finalização. Eu tô, assim, testando tudo, sabe? Mas agora eu tô, assim, muito feliz de ter conseguido. E é muito Valeu a estranho, pena? porque olha muito, muito, muito. É tipo assim, Recomenda? eu acho que nem, eu pensava bem assim, eu acho que nem combina mais comigo. Eu pensava desse jeito. Uhum. Aí hoje, quando eu olho, eu penso, meu Deus, eu era desse jeito, era pra ser assim a vida inteira. Quando É eu legal. passei Quando eu passei também pela transição, eu fiquei 4 anos com cabelo curto, você lembra, né? Liso. E eu não conseguia me ver de cabelo cacheado de jeito nenhum. Eu achava estranho. Todo mundo lá em Campos Belos também falava do cabelo ruim, né? Entre aspas. Aí eu fiquei assim, meu Deus, né? Mas eu quero assumir meu cabelo, tô esforçando para isso. Aí quando eu voltei, vim morar em Palmas, eu consegui finalmente me livrar do julgo social da cidade pequena e consegui. Calor de Palmas também ajudou. Hoje, quando eu escovo o cabelo, eu falo assim, cara, eu prendo o cabelo porque eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei quem é mais essa mulher de cabelo liso. Mas muda totalmente, não é? Muda mesmo. E eu acho que hoje, inclusive, combina mais com o cabelo cacheado do que com isso. Coisa que antes eu achava super estranho. E o quanto o racismo nesse quesito é cruel, né, Carol? Eu até gravei, só que o Instagram não estava ajudando, falando o quanto que é cruel, o quanto mata, o quanto a gente cresce e é colocado nessa sociedade em que nossos cabelos de fuá, cabelos de vassoura, o que eu escutei, né, enquanto criança, enquanto adolescente, e eu só vivia com o cabelo preso. Parecia uma mocosinha, assim, de cabelo total preso, porque não me sentia bonita. Eu fui começar a usar meu cabelo de trança de lado ainda, com 18 anos. É horrível essa sensação Eu de que usei você muito não é tempo, bonito. muito tempo.
Só ia pra É escola assim, horrível. fazer aquela trancinha aqui de lado. É, a trancinha do lado, que molhava tudinho aqui, ó. Eu sou muito Sim. contra. Gente, é horrível você não se reconhecer. Você tem que prender o seu próprio cabelo, porque alguém vai falar que seu cabelo é feio. Chegava na escola, o povo, sabe o que eles faziam? Eles colavam chiclete no meu cabelo. Tão maldosos que eram. É, eu Nossa. passei assim, primeiro com a magreza, né? Foi pior. Mas como a gente está falando de cabelo, o meu cabelo era um dos principais. Eu passei 20 anos da minha vida sem aceitar meu cabelo. Tem 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a transição definitiva, né? Que agora já está quase no final, caso do loiro, tirando tudo. E amando meu cabelo, e foi fundamental o que você falou, rede de apoio, né? Não tem como você fazer uma transição, não tem como você Fez sair toda da a diferença pra depressão, mim. qualquer coisa, em relação à rede de apoio. A rede de apoio é fundamental. Sempre vai ter que ter alguém na sua mãozinha para te levar até o final, né? Pessoas salvam pessoas. Não, e é tão engraçado que no dia que eu vi, assim, tipo, o meu cabelo tá quase sem química, eu mandei pra alguns Uhum, amigos, alguns choraram. Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? uhum. Mas é Eu muito legal acompanhei a e fico sensação assim, de ter meu alguém Deus! realmente contigo. Muito bom. E como foi assim esse período novo? Como que tá para você assim? Eu vejo você explodiu nas redes sociais com a questão da transição, agora com empreendedorismo e até mesmo com o empoderamento feminino em relação ao racismo. E eu acho que está sendo uma nova fase, uma nova Carol, assim, que Sim. você veio de escolas particulares, você tinha uma vivência com pessoas brancas, né? E o racismo era muito velado, e até como foi a mudança nossa, agora eu tenho que ser uma Carol diferente, uma Carol que muda, que luta pelos seus. Qual foi o norte novamente? Eu não sei como aconteceu. Eu sei que acho que veio de eu querer me reconhecer, sabe? De tipo assim, Uhum, eu ter um pouco mais de amor próprio, de me conhecer mais. Eu uhum, saía, eu me sentia muito mal, às vezes, em lugares que eu tava. E eu comecei a pensar, o que que tá acontecendo? O que que tem de errado? E eu comecei a identificar que tinha a ver com racismo. Como é que fala? Minha autoestima baixa também estava ligada a isso. E tava tudo ligado, sabe? E eu não tinha muita uhum, coragem de externar o que eu sentia. uhum. E aí eu comecei um textinho aqui, um storyzinho ali, até que deu vontade de falar e gravei aquele vídeo. Eu lembro que eu ainda perguntei para algumas pessoas se eu postava ou não, tava meio insegura. Mas é porque era uma coisa que já tinha muito tempo que eu tava pensando, sabe? Eu tava pensando assim, o Certo. que que tava impactando em mim, desde quando eu Uhum. senti aquilo, o que que eu passei, foi juntando e agora tá aí. Floresceu, né, Carol? Ressignificou toda a sua dor, né? Pelo que eu vi, teve uma repercussão muito boa e foi no momento em que a gente estava precisando muito falar sobre racismo, porque a maioria das pessoas elas não se reconhecem como negras, né? Eu demorei 28 anos da minha vida para me entender minha identidade como negra e hoje as pessoas, por causa da minha coloração, elas, mas você não é negra. Gente, vocês não sabem o quanto eu já sofri na vida para entender-me como negra. Não fale, não pergunte, não questione as pessoas sobre qual é a sua situação em relação ao cabelo, em relação a como ela se vê. Isso dói, isso machuca, é uma história, é uma transição, é uma história muito grande por trás. Eu falei isso na outra live com a Maria em relação à gordofobia, que a gente também vai falar com a Carol, nossa amiguinha Carol Macedo sobre. Gente, são coisas que a gente foi inserido, que a gente foi colocado dentro de uma sociedade racista, gordofóbica, preconceituosa e por aí vai, né? Homofóbica. E que a gente hoje, com aos 30 anos, eu no caso, né? Que estou começando a ressignificar muito dessas coisas, ainda mais porque eu fui criada dentro da igreja cristã. Então, tem muita coisa que a gente precisa parar e pensar e reformular dentro da gente, porque a gente com certeza já machucou um bocado de gente e está cheio de feridas. É por isso que o projeto Ressignificar se preocupa com as pessoas e tenta ressignificar esses pensamentos também. Eu agradeço muito, muito a todo mundo que tem mandado mensagem, sugestão. A gente está com a agenda até agosto fechada e Meu vai ter Deus, muita mulher empoderada aqui. Estou muito feliz com esse novo momento para mim. Eu tinha muitos projetos, eu queria muito fazer esse conteúdo nosso, né, Carol? Eu tinha falado na outra live
que eu queria muito, muito fazer esse conteúdo para o YouTube e a gente ainda vai fazer. Que bom que você vai estar no meu livro, Mulher C, toda feliz aqui. Que bom que você está participando da nossa live. E conta para mim agora o projeto empreendedora. Como que está sendo essa nova Carol, toda zen, assim, toda modelo. Eu Amiga, gosto dessa nova Carol também. são várias Caróis. São várias Carol. Toda mulher é plural. Marina Mels. Então, já era uma vontade que eu tinha há muito tempo. E eu nunca tinha parado para realmente colocar em prática, sabe? E aí, no Uhum, começo do ano, eu fui, juntei tudo que eu precisava, pensei muito a respeito. Só que coincidiu de justamente no primeiro dia de eu lançar as peças, lançar o Instagram, foi justamente o primeiro dia da pandemia. uhum, E aí eu fiquei arrasada. Mas aí eu pensei, gente, se eu trouxe até aqui isso tudo, eu consegui fazer tudo que eu uhum, queria, eu não vou abandonar agora. E aí eu fiquei o mês de março todinho pensando o que eu ia fazer, como é que eu ia conseguir realmente uhum. empreender no meio de uma crise. E fui Sim. estudando mais, estudando um pouco sobre marketing, estudando um pouco sobre vendas, coisa que eu acho que se não fosse esse momento, eu não iria atrás, sabe? Eu ia tentar ali, Uhum. mas eu aproveitei o tempo que eu É. tô tendo para estudar um pouco sobre isso e eu tô amando. Eu realmente acho que é uma área que eu quero seguir, se levar, sabe, pra frente. Do empreendedorismo ou do marketing? Tão ligados, né? É porque assim, acaba que eu tô fazendo tudo. Tô fazendo marketing, tô arrumando feed, tô tirando Uhum. a foto, tô sendo a modelo. E eu tô Trocando gostando figurinha bastante. com a amiga. Não, é engraçadíssimo os apps. Amiga, socorro com o app, tô precisando resolver isso aqui. Ela vai lá e me manda. Carol, é muito importante você falar isso em relação à pandemia, dar oportunidades, né? A gente está em casa, às vezes, algumas pessoas estão em casa, né? Não todas, grande parte da população não está, a gente tem que ressignificar isso também, né? É, e é um momento de oportunidade para quem deseja empreender, né? No caso, eu, por exemplo, eu estou usando toda a força de vontade que eu tinha de quando eu não tinha tempo, ressignifiquei tudo, não tinha tempo para viver, não tinha tempo para me alimentar, não tinha tempo para me exercitar. Então, eu respirei e falei assim, não, vou organizar minha vida agora. Mas a gente passa assim por esse processo no começo de cara, o que que eu vou fazer aqui? Porque era uma nova vida, né? Um novo começo. Eu odeio sair com aquela máscara e Ai, tá meu tudo, Deus. tudo diferente. Você sente que isso vai ficar por muito tempo? Amiga, eu acho que, tipo assim, quando começou, eu pensava, não, acho que em maio vai estar tudo certo. Mas eu fico Uhum, muito triste porque tem muita gente que não tá levando a sério, né? Então eu acho que por essa uhum. questão vai se estender por um tempinho ainda. É muito difícil quando as pessoas que precisavam dar exemplo não dão, né? Carol, agora já indo para o nosso final da nossa live, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria, na verdade, que você indicasse para as pessoas, né, para as pessoas, principalmente as pessoas que se inspiram em você, um caminho de ressignificação, um caminho de continuar acreditando que é possível e que espero muito, Carol, que você continue modificando a visão das mulheres, principalmente as mulheres negras, com a história de superação que você tem. Você admira muitas mulheres e eu tenho certeza que você vai continuar, mas eu só tô aqui indicando um caminho de esperança para ti, tá bom? Aí o que eu Obrigada. gostaria que você falasse assim, cara, eu quero isso para você, sabe? Como se você estivesse falando para 1 milhão de pessoas. Tô me dando vergonha. Enfim, eu espero que todo mundo esteja usando esse tempo para se conhecer um pouco mais, para aprender a respirar, assim, dar aquele pause, sabe? Uhum, Hoje não tá bem, mas amanhã pode estar tudo bem. E a gente não sabe se vai acabar logo ou se vai demorar um pouquinho. Mas é bom sim. estar se conhecendo nesse tempo, aproveitar que tô tendo um tempinho a mais com a família. Eu, no caso, tô sozinha, infelizmente. Mas eu conheci pessoas maravilhosas, incríveis, assim, que eu tô, Uhum. tipo, acaba a pandemia pra eu conhecer, sabe? E pessoas, Tô, sério, no meu, muitas. E tô teve, nessa sensação também. assim, eu tive amigas também que se reaproximaram. Que a gente se conheceu Uhum. e tava meio afastado por causa da correria do dia a dia. E que a gente se aproximou e eu tô aprendendo muito com essas pessoas. Então, tipo assim, apesar de tudo de ruim que tá acontecendo no mundo, tá acontecendo também coisas muito especiais
é para cada pessoa. Eu acredito que muita gente está tendo experiências diferentes, né, nesse momento. Então, é a gente Com proteger a certeza. família, se proteger, fazer o máximo que pode para estar sempre em casa. Quem não puder, ir para casa com segurança, voltar com segurança. Mas, acima de tudo, saber respirar, dar um tempo e pensar que vai passar. Tá vendo como você é importante? Vai passar. Gente, muito obrigada por terem participado. Obrigada, Carol. Vou falar muito com você ainda nos nossos bastidores. Muito obrigada pela participação, pelo carinho, pelos comentários. Eu estou muito feliz de fazer esse projeto. Tenho certeza que é do coração de Deus, junto com os meus desejos de modificação de realidades, principalmente de mulheres negras. E a gente está falando sobre principalmente de coisas que provocam sentimentos ruins, mas eu tenho certeza que se a gente fazer como a Carol falou, de olhar para a perspectiva mais bonita e mais poética, a gente consegue enxergar um caminho mais fácil de ser trilhado. Eu agradeço muito todo mundo que participou e a semana que vem a gente vai estar com uma psicóloga do meu coração, a Yuli Landinho, aqui falando sobre, sabe o que, Carol? Depressão e espiritualidade. Por que a gente tem tanto medo de falar sobre isso? Não é lobo mau. Semana que vem a gente vai falar sobre isso aqui. Fica aqui, vamos falar sobre saúde mental. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Amo você. Obrigada pelo convite, também te amo. Projeto Ressignificar. Vamos debater temas que afetam a nossa saúde mental? Se liga nas lives no Instagram da Senhorita Rezendes, toda quinta-feira às 8h30 da noite. Idealização e apresentação, Natália Rezende.